E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Gessé, professor de Química. E a gente vai dar continuidade ao conteúdo da última aula que foi de eletronegatividade. Agora a gente vai falar de uma outra propriedade, que é a eletropositividade, tá certo? A eletropositividade, outra propriedade periódica muito importante. A quinta, né, propriedade periódica, certo? E, além dela, a gente vai falar de outros detalhes de uso da tabela periódica. Hoje em dia a gente não precisa mais decorar a tabela periódica, decorar número atômico, número de massa, certo? Precisamos apenas entendê-la e saber como usar, tá? A eletropositividade, vamos lá, a eletropositividade é o oposto de eletronegatividade. Quem lembra do termo eletronegatividade, a gente entende que é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons para si. Já a eletropositividade é o termo contrário, é o conceito contrário, é a capacidade que o átomo tem de perder elétrons, de sair um elétron da sua última camada de valência, da camada de valência, né? Certo? Então a eletropositividade é o termo oposto à eletronegatividade. Olha só nesse esquema aqui, né? A gente tem uma representação de tabela periódica, metais aqui, há metais nesse bloco e os gases nobres aqui. A eletronegatividade vai aumentando da esquerda para a direita. A eletronegatividade é o oposto, ela vai da direita para a esquerda ao longo de um período, né? Que são as linhas horizontais. Nas linhas verticais, que são os grupos ou famílias que a gente conhece, alcalinos, halogênios, calcogênios, gases nobres, a eletronegatividade vai aumentando de baixo para cima. Né? A gente viu lá por causa daquele fator do raio atômico e da camada de valência. Já a eletropositividade é o contrário, ela vai de cima para baixo. Certo? Então a eletropositividade é o termo oposto à eletronegatividade. A eletropositividade é a capacidade que o átomo tem de perder elétrons. E ela está mais expressa aqui, ó, como ela cresce de baixo para cima e da direita para a esquerda. Então nessa região aqui todinha, né, que é a região dos metais, tem uma grande eletropositividade. O que isso quer dizer? Que eles têm uma grande capacidade de perder elétrons, quer dizer, de formar cátions, que a gente vai já dar uma olhada nisso. Seguindo, a gente tem mais duas outras propriedades bem importantes, que é a densidade e o ponto de fusão e ebulição. A densidade, como a gente sabe, é a relação entre a massa e o volume, né, de uma substância, de um elemento, tá bom? E na tabela periódica ela se apresenta assim, ó, de cima para baixo ao longo de um grupo ou família, ó, de cima para baixo, e das extremidades, da direita para a esquerda, em direção ao centro da tabela periódica. Por isso que aqui no meio a gente tem os elementos mais densos. E quem é que está aqui nessa região? Os metais, certo? Metal pesado, né? O famoso rock pesado. Nada a ver, gente. Metal pesado aqui, ó. Tem esse termo metal pesado na química, né, que a gente vai estudar também. Ele pegou dois exemplos. Ele pegou o ósmio e o irídio. Olha só esse valor aqui de densidade desses dois caras. Ó, 22,6 gramas por ml. Quer dizer que em cada ml eu tenho 22,6 gramas. Né? É muita coisa. Se tu pegar 1 ml desse elemento químico, tu vai ter 22,6 gramas. Um exemplo é a água. A água tem densidade 1. Quer dizer que em cada ml tu tem 1 grama. Aqui já tem 22,6. Então é muito pesado esse cara, né? Para 1 ml. O irídio, 22,5. Eles são os mais densos da tabela periódica. Então a relação da massa que ele tem um determinado volume. Não, ml volume, grama é massa. O metal, agora a gente vai analisar o ponto de fusão e ebulição. O ponto de fusão e ebulição também cresce do centro, das extremidades para o centro, né? E em seus lados opostos, na família 1, família 2, 12, 13 e 14, ela vai do sentido de baixo para cima. E nas demais é de cima para baixo, aqui desse lado, tá bom? O ponto de fusão e o ponto de ebulição é a temperatura, né, necessária para que um átomo passe do estado sólido para o líquido, que é o ponto de fusão, e do estado líquido para o gasoso, que é a ebulição, tá certo? Eu vou fazer um resumozinho para vocês depois e a gente vai estudar isso mais especificamente nas propriedades específicas da matéria.
Então ele se apresenta assim, quando tu olha para a tabela periódica, tu vê o ponto de fusão e ebulição vindo das extremidades para o centro, tá bom? E na família, no grupo, né? Grupo família 1, 2, 12, 13 e 14, de baixo para cima na tabela periódica, um grupo, e os demais de cima para baixo. A gente tem um exemplo aqui, é o tungstênio. Olha o ponto de fusão dele. O ponto de fusão dele é 3.410 graus Celsius. Pessoal, é muita energia para tu poder passar do estado sólido para o líquido. Ele é um metal utilizado nas lâmpadas incandescentes. Aquela lâmpada amarela que a gente vê nos circos, né, que a gente tinha na nossa casa antigamente. É aquele filamentozinho que fica bem no meio da lâmpada. Passa uma corrente elétrica por ela e ele começa a esquentar e formar um brilho. E ele não derrete, porque o ponto de fusão dele é muito alto. Precisa de 3.410 graus Celsius para ele ficar líquido. E um metal que ele deu como exemplo aqui é o carbono grafite, né? O carbono grafite tem 3.550 graus Celsius. Uma aplicabilidade tecnológica disso é lá na usina de Chernobyl, né? Aquela que teve aquele acidente. E lá gera muito calor, muita energia, né? Uma usina nuclear gera muita energia. E para proteger a usina, na parte de cima, eles utilizam um grafite, né? Carbono grafite. Eles fazem um tampão lá de carbono grafite para proteger a usina daquele calor todo, certo? E quando ocorreu a explosão lá, uma das primeiras evidências foi que eles encontraram no terreno próximo o carbono grafite. Então eles viram que saiu do teto da usina, o carbono grafite que eles utilizavam, que também tem uma resistência muito grande, 3.550 graus Celsius, né? Então são temperaturas muito altas. No final do capítulo ele tem aqui um quadro resumo, né? Os metais e os ametais. Dentro de seu período, normalmente eles formam cátions. E os ametais dentro do seu período formam ânions. Ânions têm carga negativa. Os cátions têm carga positiva, professor. Esses caras, carga positiva significa perda, carga negativa significa ganho. Então por isso que esses caras aqui, ó, nessa região, normalmente eles ganham. E aqui nessa região, normalmente eles perdem, né? Os metais têm várias explicações para isso dentro das propriedades periódicas. A gente vai ficando por aqui. Um abraço a todos. A gente se vê nas próximas aulas.